Eu percebi que tinha algo errado com o Uber no segundo em que lhe disse meu nome, antes mesmo de eu entrar no carro. Você é o Daniel, né? Eu parei no meio da calçada. O carro estava encostado do outro lado da rua. Faróis ligados, motor ligado, mas o aplicativo ainda mostrava que ele estava a 1 minuto de distância. Eu não tinha atravessado, não tinha feito contato visual, e mesmo assim ele sabia. Sou, respondi, hesitando. O vidro do passageiro desceu lentamente. O motorista sorriu. Pode entrar. Algo dentro de mim travou. Sabe aquela sensação, aquela micro-hesitação que seu corpo tem antes de fazer algo errado? E eu senti isso, mas ignorei. Erro meu. Assim que entrei, a primeira coisa que notei foi o cheiro. Não era forte, mas era estranho. Como umidade. Como roupa guardada por tempo demais. Fechei a porta. O travamento automático fez um clique alto demais. Boa noite, falei. Já sei para onde você vai, ele respondeu. Eu congelei por um segundo. Olhei para o celular. O destino estava lá, claro, mas ainda assim... Ah, sim, claro. O carro começou a andar, silencioso. Ele não usava GPS. Eu percebi isso depois de alguns segundos. Nenhuma voz, nenhuma rota, nenhum mapa na tela. Só o painel escuro e o reflexo dele no vidro. Você conhece bem essa área? Perguntei. Conheço quem passa por ela, ele respondeu. Eu ri de leve, sem graça. Certo. Silêncio. Depois de alguns minutos, comecei a perceber algo estranho. Ele não estava seguindo o caminho normal. Acho que você passou a rua, falei. Ele não respondeu. O caminho era pela esquerda ali atrás. Nada. Só o som do motor. E a rua ficando cada vez mais vazia. Eu olhei novamente para o aplicativo. O mapa ainda mostrava o trajeto correto, mas o carro, não. Era como se estivéssemos em outro lugar. Você pode seguir o GPS? Falei, tentando manter a calma. Ele inclinou a cabeça levemente. Você confia mais no que vê ou no que sente? Meu estômago virou. Eu só quero chegar no destino. Ele assentiu lentamente. Todo mundo quer. O carro entrou em uma rua estreita, escura, sem iluminação, sem casas, sem nada. Eu senti meu coração acelerar. Isso não está certo, falei, mais firme. Não mesmo, ele respondeu. Eu puxei a maçaneta, travada. Abre a porta, falei. Ainda não chegamos. Eu quero descer. Silêncio. Então ele falou. Você pediu a corrida. Eu comecei a sentir algo estranho. Não era só medo. Era confusão, como se minha cabeça estivesse pesada, como se eu tivesse esquecido alguma coisa importante. Que horas são? Perguntei. Ele olhou no retrovisor. Depende de quando você acha que entrou aqui. Eu olhei para o celular. Sem sinal, sem internet, o aplicativo travado, sem atualização, sem nada. Isso não é possível. É mais comum do que você imagina, ele disse. O carro parou. No meio da rua. O motor continuava ligado, mas tudo ao redor estava quieto demais. Chegamos, ele disse. Eu olhei pela janela. Não havia nada, só escuridão. Isso não é meu destino. Ele virou o rosto lentamente e sorriu. Não é o seu destino, é o seu ponto de parada. Meu coração começou a disparar. Abre a porta. Você pode sair. Eu puxei. Dessa vez, abriu. O ar lá fora era diferente, mais frio, mais pesado. Eu dei um passo para fora. O chão parecia estranho, como se não fosse asfalto. Olhei para baixo. Não consegui ver direito. Escuro demais. Que lugar é esse? Perguntei. Ele não respondeu. Quando virei para trás, o carro estava mais distante, como se tivesse se movido sem eu perceber. Ei! Corri alguns passos. Ei! Mas ele já estava indo embora, sem barulho, sem farol, desaparecendo no escuro. Fiquei sozinho, completamente sozinho, sem som, sem luz, sem referência. Eu puxei o celular novamente, nada. Sem sinal, sem internet, o aplicativo travado, sem atualização, sem nada. Isso não é possível. É mais comum do que você imagina, ele disse. O carro parou, no meio da rua. O motor continuava ligado, mas tudo ao redor estava quieto demais. Chegamos, ele disse. Eu olhei pela janela.
Não havia nada, só escuridão. Isso não é meu destino. Ele virou o rosto lentamente e sorriu. Não é o seu destino, é o seu ponto de parada. Meu coração começou a disparar. Abre a porta. Você pode sair. Eu puxei. Dessa vez, abriu. O ar lá fora era diferente, mais frio, mais pesado. Eu dei um passo para fora. O chão parecia estranho, como se não fosse asfalto. Olhei para baixo. Não consegui ver direito. Escuro demais. Que lugar é esse? Perguntei. Ele não respondeu. Quando virei para trás, o carro estava mais distante, como se tivesse se movido sem eu perceber. Ei! Corri alguns passos. Ei! Mas ele já estava indo embora, sem barulho, sem farol, desaparecendo no escuro. Fiquei sozinho, completamente sozinho, sem som, sem luz, sem referência. Eu puxei o celular novamente. Nada. Sem sinal, sem internet, o aplicativo travado, sem atualização, sem nada. Isso não é possível. É mais comum do que você imagina, ele disse. O carro parou, no meio da rua. O motor continuava ligado, mas tudo ao redor estava quieto demais. Chegamos, ele disse. Eu olhei pela janela. Não havia nada, só escuridão. Isso não é meu destino. Ele virou o rosto lentamente e sorriu. Não é o seu destino, é o seu ponto de parada. Meu coração começou a disparar. Abre a porta. Você pode sair. Eu puxei. Dessa vez, abriu. O ar lá fora era diferente, mais frio, mais pesado. Eu dei um passo para fora. O chão parecia estranho, como se não fosse asfalto. Olhei para baixo. Não consegui ver direito. Escuro demais. Que lugar é esse? Perguntei. Ele não respondeu. Quando virei para trás, o carro estava mais distante, como se tivesse se movido sem eu perceber. Ei! Corri alguns passos. Ei! Mas ele já estava indo embora, sem barulho, sem farol, desaparecendo no escuro. Fiquei sozinho, completamente sozinho, sem som, sem luz, sem referência. Eu puxei o celular novamente. Nada. Sem sinal, sem internet, o aplicativo travado, sem atualização, sem nada. Isso não é possível. É mais comum do que você imagina, ele disse. O carro parou, no meio da rua. O motor continuava ligado, mas tudo ao redor estava quieto demais. Chegamos, ele disse. Eu olhei pela janela. Não havia nada, só escuridão. Isso não é meu destino. Ele virou o rosto lentamente e sorriu. Não é o seu destino, é o seu ponto de parada. Meu coração começou a disparar. Abre a porta. Você pode sair. Eu puxei. Dessa vez, abriu. O ar lá fora era diferente, mais frio, mais pesado. Eu dei um passo para fora. O chão parecia estranho, como se não fosse asfalto. Olhei para baixo. Não consegui ver direito. Escuro demais. Que lugar é esse? Perguntei. Ele não respondeu. Quando virei para trás, o carro estava mais distante, como se tivesse se movido sem eu perceber. Ei! Corri alguns passos. Ei! Mas ele já estava indo embora, sem barulho, sem farol, desaparecendo no escuro. Fiquei sozinho, completamente sozinho, sem som, sem luz, sem referência. Eu puxei o celular novamente. Nada. Sem sinal, sem internet, o aplicativo travado, sem atualização, sem nada. Isso não é possível. É mais comum do que você imagina, ele disse. O carro parou, no meio da rua. O motor continuava ligado, mas tudo ao redor estava quieto demais. Chegamos, ele disse. Eu olhei pela janela. Não havia nada, só escuridão. Isso não é meu destino. Ele virou o rosto lentamente e sorriu. Não é o seu destino, é o seu ponto de parada. Meu coração começou a disparar. Abre a porta. Você pode sair. Eu puxei. Dessa vez, abriu. O ar lá fora era diferente, mais frio, mais pesado. Eu dei um passo para fora. O chão parecia estranho, como se não fosse asfalto. Olhei para baixo. Não consegui ver direito. Escuro demais. Que lugar é esse? Perguntei. Ele não respondeu. Quando virei para trás, o carro estava mais distante,
como se tivesse se movido sem eu perceber. Ei! Corri alguns passos. Ei! Mas ele já estava indo embora, sem barulho, sem farol, desaparecendo no escuro. Fiquei sozinho, completamente sozinho, sem som, sem luz, sem referência. Eu puxei o celular novamente. Nada. Sem sinal, sem internet, o aplicativo travado, sem atualização, sem nada. Isso não é possível. É mais comum do que você imagina, ele disse. O carro parou, no meio da rua. O motor continuava ligado, mas tudo ao redor estava quieto demais. Chegamos, ele disse. Eu olhei pela janela. Não havia nada, só escuridão. Isso não é meu destino. Ele virou o rosto lentamente e sorriu. Não é o seu destino, é o seu ponto de parada. Meu coração começou a disparar. Abre a porta. Você pode sair. Eu puxei. Dessa vez, abriu. O ar lá fora era diferente, mais frio, mais pesado. Eu dei um passo para fora. O chão parecia estranho, como se não fosse asfalto. Olhei para baixo, não consegui ver direito. Escuro demais. O que é esse lugar? Perguntei. Ele não respondeu. Quando virei para trás, o carro estava mais distante, como se tivesse se movido sem eu perceber. Ei! Corri alguns passos. Ei! Mas ele já estava indo embora, sem barulho, sem farol, desaparecendo no escuro. Fiquei sozinho, completamente sozinho, sem som, sem luz, sem referência. Eu puxei o celular novamente. Nada. Sem sinal, sem hora, sem nada. Foi então que ouvi um som atrás de mim. Passos lentos, arrastados. Eu virei, nada, mas o som continuava, mais perto. Tem alguém aí? Perguntei. Silêncio. Então, uma voz, muito baixa, muito perto. Você também pediu um carro? Meu sangue gelou. Quem tá aí? Nada, só o som, se aproximando. Eu comecei a andar, rápido, sem direção, só tentando sair dali. Mas tudo parecia igual, escuro, vazio, sem fim. Então vi algo. Luz, ao longe. Um carro, parado, faróis ligados. Meu coração disparou. Graças a Deus. Corri até ele. Mesma sensação, mesmo tipo de carro, mesmo modelo. O vidro desceu e o motorista sorriu. Você é o Daniel, né? Eu congelei. Não. Dei um passo para trás. Não, não, não. Ele inclinou a cabeça, exatamente como o outro. Pode entrar. Eu comecei a correr, sem olhar para trás, sem pensar, só correr. Mas os passos voltaram, atrás de mim, mais rápidos, mais próximos. Você não pode sair, a voz disse. Você pediu a corrida. Eu tropecei, caí no chão, respiração descontrolada, coração explodindo no peito. Por favor, olhei para trás e vi algo se aproximando. Não era uma pessoa, era errado. A forma, o movimento, como se estivesse tentando parecer humano. Eu fechei os olhos, esperando qualquer coisa, mas nada aconteceu. Quando abri os olhos, eu estava no banco de trás de um carro, em movimento. Respirei fundo, olhei ao redor, cidade, luzes, barulho, normal. O motorista olhou pelo retrovisor. Tudo bem aí atrás? Eu respirei aliviado. Cara, eu tive um pesadelo estranho agora. Ele riu. Acontece. Olhei para o celular, corrida em andamento. Tudo normal. Destino correto. Mas então notei algo. O nome do motorista no aplicativo não era o mesmo. Mas a foto era o mesmo rosto, o mesmo sorriso. Quanto tempo falta? Perguntei. Ele respondeu. A gente já chegou faz tempo. O carro parou, mas eu não reconheci o lugar. Isso não é meu destino. Ele virou lentamente e sorriu. Não, mas é onde você desce. E o pior, dessa vez, eu não lembro de ter pedido essa corrida.